Saudações, meus queridos. Eu sou Cryan, do Serviço Magnético. Vocês estão encarando uma bela energia e não sabem disso. Para poder chegar da escuridão até a luz, há transições. E a coisa transicional que vocês saberiam, que aprendem em qualquer lugar do planeta, é que a transição pode ser difícil. Especialmente quando você vai de uma energia mais escura para uma mais iluminada. Há aqueles que lutaram até a morte para poder manter a luz afastada. É uma forma de vida, é uma forma de controle. É a única maneira que eles já conheceram e ouviram. Mas, meus queridos, após a transição, uma transição demorará tanto tempo quanto vocês disserem que levará. O livre-arbítrio no planeta determinará o tempo da transição. Vocês estão nela, vocês acabaram de começar, mas chegarão a um tempo, literalmente, quando vocês poderão dizer: o sol saiu e a luz venceu. E não será que todo o planeta será iluminado? Não é isto. Ao invés disso, o que vocês terão, nós já falamos disso antes, é um planeta que pensa de forma diferente. Um paradigma de existência que é mais baseado na lógica do que uma velha alma saberia e não no que a televisão diz a vocês. É um novo paradigma baseado nos conceitos de uma natureza humana que muda e parecerá muito diferente. Como seria a vida prática de uma velha alma por um dia? Como ela seria por um dia? Como seria diferente do que vocês fazem agora apenas por um dia? Então, eu quero dar a vocês um exemplo, um curto exemplo. Nós frequentemente usamos o personagem Uou. Não é um homem, nem uma mulher. Na história, pode ser ambos. Nós o chamaremos de Uou, um ele. Mas a verdade é que ele é o Uou-Man. E, portanto, é a história da vida prática de uma velha alma em um tempo que ainda não está aqui. Ainda pode ser determinado, mas o novo paradigma, a partir do momento quando ele se levanta até quando ele vai para a cama, apenas algumas coisas que eu revelarei. Precisa começar, meus queridos, com vocês, compreendendo que este indivíduo, este humano, esta velha alma no futuro, tem um paradigma completamente diferente, um paradigma de existência do que vocês têm hoje. É um paradigma que literalmente é um que muda o relacionamento que ele tem com todas as coisas. Tudo, o relacionamento com Deus, o relacionamento com você, com a Terra. Então, será um chamado difícil para vocês compreenderem tudo o que eu direi a vocês. Mas eu quero que vocês ouçam a história apenas por um momento. E conforme eu conto, em vez em quando eu direi pare. E então, eu revelarei uma comparação com uma velha energia, com a nova energia que nós vemos, que está vindo. Uma revelação de noite e de dia nas coisas que o Uou enfrenta conforme ele vive sua vida. A mudança de paradigma da sua existência é esta. Ele nasceu em uma civilização, essa velha alma no futuro, que já passou há muito tempo o pensamento de que toda a sua ajuda vem do exterior. Eles não são uma civilização que pensa que eles não são merecedores, ou são pequenos diante dos olhos de Deus. Eles não sentem que terão que chamar por uma fonte maior para poder realizar soluções da vida cotidiana. Então, aí mesmo, o paradigma da existência dele mudou, porque o Uou sabe no que essa civilização agora acredita. É que todas as coisas que são espirituais e são belas, imensas, são carregadas do interior do seu ser humano, Deus interior. Uma mensagem dos mestres que são antigos está agora sendo aplicada de forma prática à vida cotidiana. Então, não há uma correria para encontrar ajuda como há hoje, com vocês dentro de um tipo de energia mais antiga, em uma civilização que ainda está pensando que todas as coisas boas emanam de algo que não é humano.
Então, eu quero que vocês pensem sobre isso por um momento, pois é assim que o O aborda o seu dia. Pare. Você realmente acha que isso alguma vez ocorrerá? Que a humanidade chegará algum dia a algum lugar onde será convencida de que eles não precisam receber ajuda de uma fonte exterior? Parece se forçar a imaginação até que você pense sobre isso. O que evolução da consciência significa para você? Não é algo que será forçado sobre a humanidade, é algo que eles verão por si mesmos. Será algo lógico, fará sentido. Através de uma consciência evoluída, eles começarão a compreender o que os mestres queriam dizer. Começaram a praticar aquilo que os mestres disseram, até que eles chegaram à conclusão de que todo esse tempo, as coisas mais sagradas que eles poderiam adorar ou acreditar, na verdade estão dentro de cada simples ser humano. Feito à sua imagem significa feito à imagem do amor. E nisso, eles perceberão que a imagem dos mestres sempre foi em seu interior. E é aqui que nós começamos a história. O O desperta, como ele faz todas as manhãs, prestes a ir ao trabalho. Ele coloca ambos os pés no chão e então ele espera coisas boas. E essa é a primeira coisa que ele faz. Ele empurra a consciência da benevolência através do seu dia desde o início. O pensamento que ele tem é: este é um bom dia, eu terei uma consciência que vai além de qualquer desafio que possa ter hoje. Coisas boas estão à minha frente. Pare. Quantos humanos fazem isso? Em uma velha energia, deixe-me dar uma forma popular. Você coloca seus pés no chão e você está prestes a despertar e você diz: aqui vamos nós de novo. Eu espero que as coisas sejam melhores do que ontem. Eu tenho todas essas coisas, elas ainda estão em minha mente. Eu não tive uma boa noite de sono. Eu não sei o que acontecerá comigo hoje. Eu espero sobreviver. Vocês estão vendo a diferença? A maior diferença é a expectativa de benevolência. Uma sabedoria que diz: este dia pode ser controlado por mim. Isto é uma consideração prática. E a primeira coisa que ele faz, os pés no chão, ele celebra o fato de que ele passará por qualquer problema que vierem. Agora vocês percebem uma iluminação nele, que significa que tudo está perfeito. Tudo no planeta está perfeito. É um planeta cor-de-rosa, onde nada de errado acontece. Esta é uma ideia artificial que muitos humanos têm quando pensam a respeito de um planeta que está começando a se graduar, como se todos vocês fossem pensar igual, a mesma coisa idêntica. E não será assim, meus queridos. Vocês têm livre-arbítrio, vocês têm acásticos únicos, vocês terão ideias diferentes, opiniões, vocês ainda terão uma forma de política. Desculpe. Então, o que o O está dizendo, conforme os seus pés tocam o chão, é que não importa, ele passará por qualquer coisa. Ele espera fazê-lo. Agora, o que ele está fazendo? Ele está criando, através de sua consciência, algo físico. Uma bolha, vocês poderiam dizer, que vai à sua frente, onde quer que ele vá, para ajudá-lo a compreender o que ele está vendo, trabalhar com ele, graduar através daquilo, ter um porvir benevolente. Será demais pensar que um humano começaria um dia desta forma? O O entra no seu carro, depois que escovou os dentes, depois de ter feito todas as coisas que precisava fazer, assim como vocês. O carro pode parecer um pouco diferente, mas ele entra nele para ir para o trabalho. Em seu caminho para o trabalho, ele vê algo que poderia literalmente mudar sua vida para sempre, se ele permitir. Houve algum tipo de acidente com os veículos e na curva há uma mulher chorando, uma mãe.
e ele pôde ver a ambulância sendo carregada com os corpos inertes de seus filhos. Uma tristeza que vai além de qualquer coisa. O dia começa bem. No meio do dia, mesmo no início, os filhos dela se foram. Será que poderia haver uma história de horror mais horrível para qualquer mãe? O Ou está sobrecarregado, percebem? Nesta nova terra, neste dia prático, a compaixão é soberana. O Ou a vê. E de repente, é mais do que apenas empatia. Ele sente tudo o que ela sente. Ele para o seu carro e está chorando ao volante. Ele se recompõe e começa um processo que ele conhece, que já fez muitas vezes antes. Ele começa a visualizar aquela mulher em anos futuros da vida dela, recuperando-se, compreendendo, sobrevivendo, tendo paz sobre este evento. De formas que talvez seja insustentável no mundo psicológico de hoje. Ele a vê recuperando-se de uma forma tão grandiosa que ele pode visualizar que ela está rindo. E aquela visualização, então, ele envia diretamente para aquela curva onde ela está naquele momento de horror e tristeza, sabendo que ele acabou de praticar algo, ação compassiva. Pare. Hoje, se isso acontecer, haverá aqueles que são compassivos e isso os machucaria para sempre. Eles nunca se esqueceriam daquela visão. E isso afetaria a criança interior, o fator de alegria delas desapareceria. Na civilização de hoje, há tantas coisas como esta, há tantos horrores como este, que continuam diariamente. Se um humano descobre sobre aquilo, ele simpatiza até um ponto onde aquilo é ruim nas suas vidas. Tudo o que ele pode pensar sobre o quão injusto é aquilo. Como ele poderia mudar? Eles choraram diariamente por aquilo que está acontecendo com outras pessoas. E no processo, meus queridos, eles não ajudaram ninguém. E no processo, eles se puxaram para baixo, para uma energia mais baixa de empatia, preocupação e medo. Tudo porque a compaixão pegou o melhor deles. Para o Ou, não deixaria aquilo acontecer, porque ele sabe que isso pode acontecer. Então, um dos atributos nesta nova energia que nós estamos revelando, a natureza prática de uma vida cotidiana de uma pessoa, é ver as situações que frequentemente o levariam para aquele lugar. Imediatamente corrigir e enviar ações compassivas, porque a consciência pode mudar as coisas. Assim como hoje você poderia orar por uma pessoa. Ele está fazendo mais do que isso. Ele está projetando alegria no futuro, compreensão e recuperação para aquela mulher para este dia. E ele dá a partida no seu carro e continua, e ele para de chorar. E ao contrário, ele começa a sorrir, porque ele pode ver isto literalmente acontecendo. Chegará um dia quando ele rirá de novo. Chegará um dia quando ela se recuperará. Não hoje, não amanhã, não no próximo mês, não no ano que vem, mas em um tempo, quando todas essas coisas estarão bem de uma forma que ela poderá compreender. Ele participa naquela humanidade dela, mesmo que ela permaneça naquela curva. Ele vai para o trabalho, ele está tendo um bom dia, de fato, fazendo o seu trabalho. Então, ele é chamado até o escritório. E o que acontece a seguir não é muito específico, eu irei generalizar. Poderia ser um de muitos cenários, todos os quais vocês reconhecerão. Uou, você está atrasado de novo. Uou, houve um problema aqui com um dos seus clientes. Uou, você precisará trabalhar no final de semana, porque isso não funcionou muito bem. Uou, nós não promovemos você desta vez, assim como a da última. Uou, isto, uou, aquilo. Uou, estamos considerando eliminar o seu cargo. Uou, deixe o escritório por um momento, apenas por um momento.
Ele é inundado com a velha energia chamada preocupação e medo. E o que ele fará sem esse trabalho? Como ele contaria à sua esposa aquilo que acabou de acontecer? O que significa para ele? Isso é tão simples quanto ter que trabalhar um pouco mais, algo que ele não planejou. Ou será que é mais do que isso? Em um instante, ele reestrutura tudo o que aconteceu. E ele se dá conta de que este é o começo de uma mudança, de uma transformação que será benevolente. Mas ele não sabe como, ele não sabe por quê, ele não sabe a cronometragem. E ele começa a sorrir, porque o começo de uma mudança, que será como ele sabe, que será boa para o ou, benevolente para o ou. Pare. O que os humanos fazem a seguir, frequentemente, se fosse hoje em dia? Preocupariam-se durante o dia inteiro, a noite inteira, o mês inteiro. Contariam para todos os amigos, porque eles também possam se preocupar com vocês. Isso é chamado drama. E o que quer que aconteça, acontecerá, mas o drama continua e continua. Isso também constrói uma ponte de escuridão entre o empregador e o ou. O que virá a seguir? O que poderá acontecer? Eles não apreciam, eu não sou merecedor. Nenhuma dessas coisas, mas estava na mente de ou. Mas ele precisava converter aquilo em cerca de 4 segundos, de uma velha energia para um pensamento que estava muito além da consciência de hoje, onde você literalmente escorrega para um cenário que diz: talvez eu não pertença aqui. Talvez isso seja um sinal. Talvez algo acontecerá que é belíssimo. Eu mal posso esperar. Eu farei como me foi dito, trabalharei mais tempo, ou até mesmo aceitarei o que me foi oferecido, porque há algo melhor vindo. Meia hora depois, ele ouviu as parabenizações acontecendo. Um dos seus amigos, em um dos outros cubículos em seu escritório, havia sido promovido para uma das posições que ele queria. Ele foi até lá para fazer parte da celebração, e ele fez parte, e ele fez sentindo aquilo. Ele ficou tão grato que, de fato, de um amigo dele ter sido bem-sucedido. Estava tão grato por aquele amigo ter recebido um aumento, tão agradecido. Pare. Eu preciso dizer a vocês, em uma energia mais velha, há tanto egoísmo, tanta projeção do por que não eu? O que ele tem que eu não tenho? Ele pegou o meu emprego. Ele não gosto mais dele, eu não vou mais falar com ele. Eu vou para casa e vou sofrer qualquer coisa para ser deprimido. E isso é horrível. Primeiro eu tenho uma ideia de que talvez eu não seja mais empregado. Então eu vejo outra pessoa que conseguiu o meu emprego. Mas não é isso que aconteceu, percebe? Porque o ou já sabia isto ou algo melhor. A benevolência está vindo. Ele não sabia quando, ele não sabia como. Mas aqui, à frente dele, estava um ser humano que teve algo maravilhoso e que mudaria a vida, o estilo de vida daquele ser humano. Ele sabia que aquele ser humano contaria à sua família e eles teriam um belo jantar e eles cantariam. Que tempo legal é esse para celebrar a alegria de um vizinho? Será que isso é até mesmo possível? Ah, sim. A vida prática de uma velha alma no trabalho, assim como a sua, se você vai para um trabalho. Mãe, se você carrega o peso de uma criança e de netos, preocupando-se com eles e tudo o que acontece ao redor deles, há todos esses tipos de cenários que acontecerão. Era tempo de Uou ir para casa. Uou, assim como tantos humanos em todas as partes, está em sua mente.
É um tipo de pensamento intuitivo que diz: você está esquecendo de algo. Mas ele não podia compreender muito bem como vocês dizem. Ele dirigiu para casa. Agora a casa de Uou era bela, uma bela família, assim como ele vivia. Mas havia algumas coisas que ele sabia que precisavam ser de certas formas. Sua esposa, uma maravilhosa cozinheira, e o jantar era servido em determinado horário. E ele tinha que estar lá, ele não podia se atrasar. Ele já fez esse erro anteriormente no casamento, de se atrasar. Ele só fez isso uma única vez. Ele merecia que estivesse lá para curtir aquilo que ela tinha preparado, trabalhado por pelo menos 1h30 ou 2. Antes dele chegar lá, a família estaria esperando. Uou estava no horário, como sempre, prestes a entrar em casa. E então, sua intuição deu a ele a mensagem: Uou, este é o seu aniversário. Imediatamente houve a decisão. Eu corro para a loja de flores, floricultura, pego as flores, entro no carro e retorno, e me atraso para o jantar. O que é melhor? É atrasar para o jantar ou não ter as flores? O que indicaria então? Ele esqueceu. A intuição serviu bem. Deixa eu mostrar-lhe. Ele fez uma parada rápida. Não na floricultura, mas numa loja que ele lembrava que estava na esquina, não muito distante. Muitas flores, flores muito bonitas, preços maiores, mas muitas flores boas. Elas até mesmo tinham pequenos cartões, claro que eram eletrônicos. Isto é, naquela época, e agora é agora. Comprou as flores, voltou tão rápido quanto pôde, mas levou 15 minutos. Agora ele estava 15 minutos atrasado. Ele não sabia o que aconteceria, mas pelo menos ele tinha as flores. E ele poderia entrar e dizer: Feliz aniversário, querida. Desculpe por estar atrasado. E ele o fez, mas algo aconteceu. Percebam, quando ele entrou pela porta, todos os seus amigos estavam lá. Era uma festa de feliz aniversário, percebe? E ele tinha as flores lá com ele. O jantar não estava atrasado, porque não havia jantar, havia uma festa. Ele não estava com problemas, mas ele teria se ele não estivesse com as flores. Se vocês compreendem o que eu quero dizer. O que aconteceu? Pare. Uou parou por um momento e ouviu a intuição. Uma parte mais elevada dele que conhecia, além do que ele sabia, aquilo que estava acontecendo na sala. Quais seriam as reações? Qual era a melhor coisa a fazer com a informação que ele não tinha? E ele ouviu. Ele confiou e ele foi lá comprar as flores. Uma energia mais velha, meus queridos, faria com que o ser humano ficasse sem uma dica, com 50% de chance de fazer decisão certa ou errada, sem que compreender que existe uma parte inata mais elevada de si mesmo que sabe muito mais do que você e que é o eu superior acima de você. E sabia que havia uma festa naquela sala. Ouvir a intuição era comum. Uou usava isso a cada dia. Para quem ligar? Vamos dizer, as coisas que ele precisava dizer para os clientes com quem ele precisava conversar. Era a forma de vida dele, e o Uou sabia que funcionava. E ele fez aquilo novamente. A festa terminou. Sua esposa disse: Muito obrigado por aquelas flores, nós tivemos momentos maravilhosos. É claro que o Uou não disse: Bem, há uma outra história. Ele simplesmente disse: É claro, eu te amo. O Uou estava prestes a ir dormir, seus pés estavam no chão, e antes de colocá-lo na cama, ele disse: Obrigado, Espírito. Obrigado, Criador.
Obrigado a todas as células do meu corpo por rejuvenescer enquanto durmo. Obrigado pela doença que foi afastada hoje, porque eu não me preocupei, não entrei no medo e no drama. Obrigado à criança interior pelo fato de eu poder sorrir agora. Não estou preocupado com o meu trabalho. Isto ou algo melhor. Boa noite, minha querida. Isto é real. Tudo isso. É isso que ocorre em planetas que vocês desconhecem. Este é o potencial para vocês, para pensar tão acima de qualquer coisa que esteja acontecendo em sua vida agora. E as reações serão tão diferentes, e isto define iluminação. A era da compaixão está vindo. Ela reescreverá e reestruturará tudo o que os humanos pensam a respeito e ao que eles reagem. Eu acabei de dar a vocês um vislumbre, não algo que está fora das possibilidades da realidade de forma alguma, mas algo, ao contrário, que pertence a vocês e à sua linhagem. E vocês dirão: uau, eu gostaria de estar lá para ver isso. Você estará. Todos vocês. Todos vocês. E assim é.